Olá, sejam bem-vindos ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Não tem mais o ruim 2020. Não tem? Tá bom, vamos tirar o ru. Decidido. Toda vez tem uma reflexão sobre a vinheta e a gente não chega numa conclusão. Talvez seja 2032 e a gente esteja falando ainda que queremos mudar a vinheta e a gente não muda a vinheta. Mas vamos lá. Falando nesse podcast, uma coisa que a gente ama desse podcast é a nossa rede, a rede que a gente formou aqui de tanto vocês que ouvem, tanto as convidadas que já participaram por aqui. E uma das coisas que mais me deixa feliz é quando alguém vem falar pra gente que conheceu o trabalho de alguma mulher que passou por aqui e aí falou, meu Deus, que delícia ter conhecido a Ju Gomes do Comida Saudável pra Todos através de Outras Mamas. Ou ao contrário, né? Quando chegam a gente através dessas mulheres também incríveis. Acontece. E aí uma coisa que aí nesse processo todo de rede, de trocas e tal, que enche a gente de amor é quando uma outra mulher que já passou por aqui, que a gente admira e que é nossa amiga, que no caso eu estou falando da Lenara, fala pra gente de uma outra mulher que tem que vir em Outras Mamas. Ela falou, não, eu conheço uma nutricionista que é muito maravilhosa e tem tudo a ver, as coisas que ela fala com o que vocês falam aí, vocês têm que conhecer ela. Então, hoje a gente recebe a Cristiana Maimone, ela é nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em saúde indígena e especialista em saúde da família, pós-graduada em medicina familiar em Cuba. Eu já fiquei cansada, porque assim, coisa pra caramba e assim, não disse tudo, isso são só a parte acadêmica da coisa. Aí eu vou falar agora a parte mais importante. A Cris é recifense, vegana, cultiva sua própria horta, que ela falou que é humilde, mas assim... Tem muita coisa. Não, vocês não têm noção, depois ela vai contar pra gente. E ela acredita numa alimentação muito além dos nutrientes. Cris, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado esse convite, conversar com a gente. Obrigada. Fala de você, se apresenta, conta da sua história, fala porque você está em São Paulo nesse momento e não em Recife, que aliás queríamos estar lá nesse momento. Todo mundo sabe que depois que a gente passou por Recife ano passado, nunca mais nossa vida foi igual em São Paulo. Foi difícil. E mandamos mensagem pra Camila e pra Ita sempre. Um beijo pra Camila, um beijo pra Ita e pra todos os nossos ouvintes recifenses. Oi, gente, obrigada. Como que fala, assim? Assim mesmo. Contando, né? Tá. Obrigada pelo convite, aproveitando também para dar um beijo para a Lê, né, já que é ela que fez essa ponte, é uma pessoa também muito querida minha. Bom, como já foi adiantado, né, sou recifense, podem se deleitar aí com o meu sotaque. E eu vim para São Paulo, eu tinha voltado de Cuba e estava desempregada e surgiu a oportunidade de montar um trabalho na Casa de Apoio à Saúde Indígena, aqui em São Paulo. E aí foram, enfim, fui construindo alguns outros processos, não trabalho mais na CASAI, mas eu fui construindo outros processos e nisso, todo 2 de fevereiro, estou comemorando o aniversário de São Paulo. E eu tô indo para o 7º ano de São Paulo nessa. Pretendo sair daqui, mas deixando a vida me levar. Gosto desses planos. Sim. Assim. Bom, aí eu trabalhei na Casa de Apoio de Saúde Indígena, hoje em dia não trabalho mais lá. E eu passei um bom tempo trabalhando na área indígena. Eu sou consultora de segurança alimentar pela Comissão Pró-Índio, mas eu tô trabalhando com indígenas de Peruíbe. E eu também tenho um consultório que eu atendo para populações veganas e vegetarianas, nesse contexto, como a Thaís estava falando, de um olhar para além dos nutrientes, um olhar simbólico da alimentação, né? E que fortalecimentos a gente realiza a partir das nossas escolhas alimentares, né? Até em compreensão de que nem sempre são escolhas, mas as mínimas escolhas que a gente faz, a gente também fortalece outros processos individuais e coletivos. Legal. No episódio que a gente gravou com a Lenara, inclusive, a gente falou muito sobre essa questão da gente rever a forma como a gente se alimenta e não só ali no direto, né? No momento final, que é o momento de se alimentar, mas olhando os processos. E acho que é isso que a gente vem fazendo nesse podcast junto com vocês, da gente olhar todos os processos para trás e para frente e a partir daí a gente trazer umas reflexões. Isso é um assunto muito caro para você também. Você passou por esse processo também e hoje como que você vê essa questão da alimentação como nutricionista, mas até pessoal, como o seu processo de veganizar, como isso impactou, se você já era essa pessoa que já pensava no que você estava, da onde estava vindo aquilo que você estava alimentando. Acho que fala um pouquinho de você e esse é o seu processo da sua alimentação e como que você virou esse olhar para isso ou ele sempre existiu, porque, né, o meu de repente virou, não existia e de repente virou, mas vai saber, né, que a pessoa
já nasceu olhando diferente num mundo que pede pra gente não olhar, né? E que faz todo o trabalho. A gente estava aqui conversando antes sobre a cultura das nossas famílias em relação ao supermercado, à entrada dos industrializados, à forma de se alimentar. Como foi isso na sua história? Então, eu gosto muito de falar, quando eu vou falar sobre a nutrição, assim, na minha vida, eu, antes de fazer nutrição, eu fiz um ano de engenharia civil. E aí, eu sempre gostei muito de ler, e durante esse primeiro ano de engenharia civil, eu acabei dando de cara com um livro do Josué de Castro, que é a Geografia da Fome. Josué de Castro, que também é um pernambucano. E aí, ele tem muito esse olhar, né? Enfim, ele tem várias titulações, ele era um médico, mas ele sempre teve esse olhar de olhar a alimentação muito mais além, né? Enfim, e aí eu comecei a ler outros livros de Josué de Castro, inclusive tem até um romance dele, que é Homens e Caranguejos, né? Que ainda é uma dúvida do quanto é a vida dele que ele tá falando nesse livro ou não, mas que ele traz o ciclo de caranguejo e ele fala sobre a alimentação como parte de uma pessoa, né? A carne da pessoa, né? E eu comecei a ter esse olhar para alimentação, né? E aí eu entrei no curso de nutrição já não pensando em nutrientes, já pensando em questões de saúde pública, na questões de... Quando eu entrei na faculdade, a fome era muito mais predominante do que atualmente, né? A gente sabe que ainda existe a fome, óbvio, mas ela é muito mais predominante. Mas a transição demográfica, né, da alimentação, ela estava mudando esse quadro. E aí eu me aproximei mais foi desses assuntos, e foi uma grande frustração no curso de nutrição inicial, que eu quase larguei para fazer ciências sociais. E aí uma certa professora falou que se você não estiver aqui falando sobre isso, você espera que alguém vai falar. E aí foi só essa frase que eu tenho guardado até hoje, me fez me manter no curso de nutrição. E eu sempre dou um olhar político para a nutrição, né? Já aqui em São Paulo, por mais que assim, desde 2007 eu trabalho com indígenas, porque eu fui estagiária da Fundação Nacional de Saúde, né, do Distrito Sanitário Especial Indígena, mas já aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de me aproximar mais da antropologia da alimentação, né? Eu morava aqui em São Paulo, mas eu estudava no Rio de Janeiro, então eu ia toda semana para lá fazer um curso de antropologia da alimentação, e foi minha primeira aproximação teórica com o assunto, que eu me encantei. E aí, hoje em dia, eu busco falar da nutrição a partir desse olhar antropológico. Então, alimentação como símbolos, como política, como fortalecimentos, e enfim. E fui mudando minha perspectiva dos alimentos, né? Observando quais coisas que eu estava fortalecendo comendo e tal. E até hoje eu tenho uma dificuldade desse rótulo, né? De falar eu sou vegana, por mais que eu não faço uso nem consumo de produtos de origem animal, mas por conta é muito mais além disso, né? É pensar no consumo como um todo, né? Sobre esses fortalecimentos depreciativos do mundo que a gente tem e um olhar menos capitalista sobre o nosso consumo. Legal, eu gostei muito que você falou um detalhezinho da sua frase, eu não consumo nem compro nada de produto de origem animal, né? Que é muito mais do que só alimentação e não é o foco do que você come como definição do seu ser, né? Sim, e a palavra consumir, ela também não é só eu comprar alguma coisa, né? Até eu consumir conhecimento também, né? Sim. E essa questão do rótulo, a gente vê muito o veganismo liberal, né? Que tá muito em alta e tal, afastando pessoas que têm esse posicionamento, mas não se identificam com o que o veganismo virou mais na mídia hegemônica ou entre a galera, na internet, que é o voltado para o consumo. Aí o consumo comprar mesmo e industrializado mesmo e selo e rótulo. Então tem muito esse movimento e por isso que a gente fala sempre em veganismo político, a gente fala tanto em Sandra Guimarães, o trabalho que a gente faz aqui, pra gente retomar esse nosso orgulho e nossa coragem de dizer é veganismo porque é veganismo político, porque entende todas as questões e não tô dizendo, né, no que eu vou comprar e o que eu vou comer ou deixar de comer, né? Essa fala é bem importante porque, assim, quem já vivenciou sobre veganismo na periferia sabe o quanto isso é bem difícil de lidar, né? Porque as pessoas olham pra gente de uma forma bem mais elitizada. Então, esse veganismo liberal, ele faz afastar as classes muito mais do que aproximar. Então, tipo, olham pra você que é vegano e falam, o ideal de pessoa que quando eu ser rica eu vou conseguir, né? E aí é justamente essa quebra, né? E a gente tem um grande exemplo, assim, da Regina Celli lá do Rio de Janeiro, né? Que ela produz comida sem nenhum tipo de alimento de origem animal. E aí ela fala, e a ideia dela é disseminar uma comida mais democrática, né? Muito contrária
contrário dessa ideia de a gente precisar gastar dinheiro para consumir, né? Sim. Aí vem as celebs veganas, vem uma Xuxa vegana e o povo comemora, mas aí se você pegar para ler qualquer comentário em postagens dela comendo mega coisas que chegaram na casa dela, industrializadas, ela fala, é fácil, né? Rica. Exatamente. E alguém cozinhando pra ela, mandando esses industrializados. E tá mentindo, né? Nesse sentido, não tá mentindo. Então é isso, trabalho com certeza de mostrar o alimento ali natural e simples, e resgatar o que a gente já comia, que é muito do trabalho do que a Ju, comida saudável, fala sempre, né? Relembrar o que a gente já comia lá atrás e menos os embalagens escrito vegan com Vzinho. Eu lembrei esses dias com um post que eu coloquei do saco de lixo vegano lá no Pão de Açúcar. Maravilhoso, você viu isso? Ah, eu vi sim, Saco vi de sim. lixo vegano. O Pão de Açúcar lançou uma linha, daquelas que tá meio que fazendo propaganda por aí. Não é como diz os posts da Ju, quando não é despubli post, não sei. É um anti-publi, uma anti-propaganda aqui, que o Pão de Açúcar lançou uma linha inteira de comidas veganas embaladas em caixinha. E aí apareceu pra mim no Instagram, apareceu pra uma amiga minha, e ela clicou, e o primeiro produto que apareceu foi o saco de lixo por R$60. Eu gostei do seu, como foi o seu comentário, você falou pra colocar os boys, né? Só assim. Já sabe onde colocar os boys. Saquinho de lixo vegano tem um monte. Já tem Pão de Açúcar, sei que não tá sabendo. Pois é, então enquanto a gente fica preso nisso, então acho que isso já puxa um gancho do que a gente vai falar, além do veganismo, na questão do esperar um rótulo, esperar um selo pra dizer o que a gente vai comer, o que não vai. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão dos sistemas alimentares, muito além do que vão dizer pra gente comer. Sim. E o que a gente come de fato. Sim. Bom, eu gosto muito assim, de começar explicando o que são sistemas alimentares, né? Então, o sistema alimentar todo o complexo está envolvido desde da escolha de como a agricultora vai escolher plantar o seu alimento até a gente estar num prato comendo, passando pelas compras, passando por tudo. Então isso é um sistema alimentar. A gente tem categorizado 3 tipos de sistema alimentar. A gente tem o sistema alimentar rural, onde existem quase nenhuma dependência de alimentos processados e ultraprocessados, mas os alimentos in natura. E são países em que tem dependência mínima também de consumo de alimentos de origem animal. A gente tem os que estão em transição e a gente tem os industriais, né? Que aí nos industriais, um grande exemplo dos Estados Unidos, né? A gente tem um público consumidor que está extremamente dependente dos alimentos ultraprocessados. Se a gente for ver essa linha, a gente vai perceber que quando sai dos alimentos rurais, do sistema alimentar rural, para a gente passar para um industrial, a gente está falando sobre o desenvolvimento, né? O dito desenvolvimento, né? Dos países desenvolvimentistas, né? Então a gente está falando disso de capitalismo, né? Então quando a gente fala do consumo de alimentos, quanto mais a gente se distanciar do que o capitalismo tem falado para a gente consumir, a gente vai estar se alimentando melhor. E a gente pode até fazer um link com um guia alimentar a população brasileira de 2014, né? Que ele é uma referência no mundo inteiro e que ele vai fazer a categorização dos alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes alimentares, os processados e ultraprocessados. E aí, assim, quanto mais capitalista esse país mais industrial é a alimentação dele, maior vai ser a dependência também dos alimentos de origem animal. É tanto que muita gente fala, se a gente quer ver se é vegano, a gente tem que ler o rótulo. É melhor a gente consumir o que não tenha rótulo. Que aí a gente olha uma alface, a gente sabe que é uma alface, a gente não precisa, né, de muita estrutura para isso. Então, a ideia também é da gente meio que se desligar desses processos, né, da gente se afastar um pouco mais dessa ideia do sistema alimentar industrial, né, e aí a gente vai passar a se alimentar bem melhor. Legal, eu não conhecia essa classificação, assim, né, agora fica tudo mais claro, até pra conseguir conversar e passar pra frente essa informação, muito bom. E aí, assim, enquanto processos individuais que a gente tenha pra gente se desligar se desligar a gente não vai, mas a gente se afastar desse pensamento dos sistemas alimentares industriais é a gente entender quais são os ciclos, né, de alimentos que a gente vai produzir. Então, se eu falei da agricultura inicial, onde começa o meu
o meu sistema alimentar. Eu tenho o final, que é o momento que a comida está pronta, preparada no meu prato e eu estou comendo. Eu tenho uma série de coisas ali, né? E a ideia é a gente encurtar esse ciclo. Quando a agricultora precisa de alguém para explicar o que é que ela vai produzir, para onde ela vai vender, qual é o valor que ele tem para dar para ela, para levar para um supermercado e o consumidor poder comprar para depois preparar o seu alimento, esse é o ciclo longo. Quando o consumidor ele tem um contato direto com a agricultora, a gente tem um ciclo curto, né? E esses são coisas que a gente poderia fortalecer, né? Pra gente até ter uma alimentação melhor e pensar na biodiversidade, pensar num cuidado com a natureza e outros processos de exploração do trabalho. E fortalecendo isso, é exatamente isso que você falou, se a gente pensar que isso é pro mundo que a gente quer construir, é um ganha-ganha, né? Porque não é só eu vou estar fortalecendo a agricultora, eu vou estar me alimentando melhor, vou estar diminuindo etapas e aí encontrando uma brecha nesse sistema que a gente quer destruir. Então eu vejo muita gente dentro da esquerda que não consegue entender isso nessa mudança da ação individual como uma importância, quebra de quebra da mesmo, forma, né? Da fórmula que o capitalismo está propondo pra gente. Sim. Então é como se esse sistema que adoece a gente, que quer destruir tudo e destrói os animais e destrói o trabalhador e destrói tudo, te passasse uma fórmula que a gente tem que seguir. E aí a gente segue. E a gente segue. A gente fala, não, tá tudo errado nesse sistema, mas eu continuo seguindo a mesma fórmula. Então, é como se essa mudança individual do tipo, não, a partir daqui eu vou quebrar e eu vou fazer diferente, eu vou me associar dessa maneira, eu vou fazer um circuito curto por aqui, eu vou me alimentar melhor, eu vou tirar os animais do meu prato. Como se isso fosse menor, fosse uma questão, de novo, jogam pra questão, como é que eles usam isso, perfumaria, fosse um detalhe, que isso, o importante é a luta de classe, como se isso não fizesse parte, né? Mas isso também faz parte de uma luta de classes, né? Porque no momento que eu tô comprando meus alimentos num setor de supermercado, eu tô fortalecendo o capitalista e tô também contribuindo para a marginalização dos movimentos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, que eles poderiam estar vendendo diretamente para mim. Então a gente passa a ter um mínimo de compreensão de classe quando eu tô dialogando diretamente com o meu agricultor, né? E para além disso, comprar em supermercado, comprar comida em supermercado, significa a gente tá comprando, reduzindo a variedade da nossa alimentação, a gente tá sendo de acordo com exploração de trabalho também, que nos supermercados tem trabalhos análogos à escravidão, né? Já foi comprovado isso, já tem estudos falando sobre isso, apesar que dentro da nossa legislação trabalhista talvez isso nem seja, né? Mas a gente também tá tentando quebrar com que isso aconteça. E existem várias formas que a gente pode estar lidando pra gente não ficar tão dependente de supermercados e fortalecendo no sistema alimentar também. É muito engraçado que eu tava conversando num grupo de amigos do WhatsApp, assim, sobre isso, e aí eu falando exatamente sobre essa coisa do anticapitalismo, como que a gente faz pra quebrar com esses ciclos todos, né? E a alimentação é uma das principais formas, exatamente, junto com, né, falando de veganismo, porque é o que a gente faz mais vezes por dia, a grande parte da nossa renda vai pra isso. E aí eu falando, o sistema é tão fechado, tão perfeitamente, que até o vale alimentação só funciona nos lugares em que eles querem que o sistema funcione. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem vale alimentação no trabalho dela. É muito legal que ela tenha vale alimentação, porque ela vai ter a ideia de que ela não está gastando dinheiro com comida, mas obrigatoriamente ela só pode comprar em determinados mercados. Ou seja, tá sendo limitado, ela tá sendo podada, ela não tá tendo escolha de fato, né? Porque ela poderia muito bem ir para um grupo de consumo, né? Uma CSA, ir direto com o agricultor, com feira, e ela não pode fazer isso porque ela tá limitada àquele cartão para poder comer. Então, é fechado tão perfeitamente que, né, até nessas escolhas do dia a dia, e isso não é questionado, né, na esquerda, como o Thaís falou. E até nessa questão, por exemplo, a gente começar agora a falar de orgânicos, acho que a gente já falou sobre isso aqui dos mitos, né, quando a gente começa a trazer esse assunto mais e as pessoas começam a entender, tipo, chegou na minha mãe, chegou nas pessoas que eu não quero mais comer esse alimento com agrotóxico, porque, né, a gente nem fala real como as agricultoras falam, a MST fala que é veneno, mas no mercado é muito caro, eu não tenho grana, então eu vou ficar aqui comendo isso, que droga, ou então eu vou comer menos legumes e verduras porque eles estão com agrotóxico, como se a carne tivesse ok, e como ou se industrializada tivesse ok. A água, gente, tem agrotóxico. Eu lembro uma galera no meu trabalho que falava assim, a Bela Gil fica falando pra gente comer mais vegetais, mas se a gente vai comer vegetal cheio de veneno, cheio de agrotóxico, eu fico numa dúvida aqui o que fazer, eu fico perdida, porque é caro e eu não consigo e não sei o que.
Então, até isso, né? Até quando a gente consegue trazer uma consciência de um problema real, aí o capitalismo, através dessas grandes corporações, te dá uma solução embalada, escrito orgânico, compre aqui. E aí vira um status, né? E aí agrega um valor, mas eu tô falando de valor custo, né? Agrega dinheiro, né? E tem uma pesquisa que foi feita, né, no Brasil inteiro, né? Já que tem pessoas do Brasil inteiro que vão estar escutando, não estamos falando só de São Paulo, sobre os valores de orgânicos em supermercados, em feiras livres e em grupos de consumo. E aí foi visto que o supermercado é bem mais caro, né? E dentre essas 3 categorias, os grupos de consumos, eles acabaram sendo ridiculamente muito mais baratos, né? Esses alimentos, essas cestas de alimento. Então, eles aproveitaram a pesquisa e compararam com alimento não orgânico nos supermercados e na feira. Na feira acabou sendo mais barato, mas entre supermercado e grupo de consumo, a diferença foi de R$2 por uma cesta. Então, você está pagando R$2 para fazer um ciclo curto, né, de consumo e se alimentando de orgânico. E não sei, talvez seja legal a gente falar também o que são esses grupos de consumo. Sim, por favor. Primeiro que eu tô reduzindo a palavra, né, grupo de consumo, a gente fala sobre grupo de consumo responsável, né? Justamente pensar em que consumo a gente quer realizar. Porque o consumir, a gente pode consumir, beber água, que é algo extremamente necessário para nossa vida, mas também pode comprar uma água que é saborizada, da marca tal, que tá na moda porque ela tem um sal que é não sei o que lá. Enfim, qual desses 2 consumos seria um consumo responsável? Um que eu não sei de fato o que ele tá me trazendo, ou um que já é comprovado que eu necessito, né? Então é a gente começar a discutir, a problematizar que tipos de relações a gente tá fortalecendo nesse consumo. O grupo de consumo responsável são grupos de pessoas, coletivos, que se organizaram para fazer compras direto do produtor. Aqui em São Paulo existem alguns, mas existem em vários locais do Brasil. E aí a maioria desses grupos de consumo compram de agricultores orgânicos e familiar. E aí eles trazem o que foi a produção deles. Você escolhe quais itens que você quer. Alguns tem como você escolher que tipo de item você quer. E tem outros que você pode escolher que alimento você vai querer na cesta. E aí você paga. Cada um vai ter sua frequência semanal e tal. Mas é uma cesta de alimentos, né, de vegetais que você recebe e que você pode comprar direto do produtor, né, a partir do que a natureza deu para ele nesse momento, né, e acaba sendo mais barato porque eu não preciso nem pagar o aluguel de um local para vender meu produto e nem pagar um repassador. Então não existe meio termo, eu vou direto para o meu consumidor. Isso é muito legal, porque a gente meio que se responsabiliza junto com o agricultor, né, ali, porque se ele perde uma parte da produção, a gente tá vendo ali, tá em contato com a pessoa, né, eu conversando com o meu produtor, que eu compro diretamente dele, eu fui visitar a chácara que ele planta, perguntei pra ele, você já chegou a vender pra lojas tipo a Corim, né, que compra orgânicos e tudo? Ele falou sim, mas não vale a pena, porque o preço que eu vendo pra eles é menos da metade do preço do que eu consigo vendendo diretamente pra vocês, que ainda assim é um preço muito justo, que a gente compra, né, e se no momento que a Corim quis acabar com a gente, finalizar o contrato, eles finalizaram e pronto, sabe? Se a gente tem acidente de produção, não tem como dar vazão pra isso, né? E a gente consegue resolver o nosso acidente de produção dentro de feiras, a gente consegue fechar mais cestas durante uma semana se tiver um excedente, sabe? Consegue dar vazão pra tudo isso, ou a gente distribui na nossa comunidade. Quando é diretamente com essas lojas, eles pedem meio que um contrato de exclusividade. Se você distribui só pra Corim, é só pra Corim, sabe? Então é muito ruim pro agricultor, né? Sim. E a gente com esse contato direto, a gente sabe o que tá acontecendo o tempo inteiro. Se a gente quer que os camponeses, o movimento camponês, seja ele organizado ou não, ele cresça, a gente tem que fazer fortalecimento direto com ele, né? Eu faço parte do grupo de consumo Terra e Liberdade, que compra aí nos assentamentos do MST, que estão no Cinturão Verde de São Paulo, e o que não é vendido eles conseguem colocar na feira. Então o consumo responsável também pode estar nas feiras, né? Sim. Também tem o Armazém do Campo, tem o Instituto Feira Livre, né? Também possuem essa proposta de fazer um consumo que fortaleça as políticas que a gente acredita, né? Tá, mas aí a gente tá falando já falamos aqui algumas vezes, como esse sistema que a gente vive é totalizante, e a gente cresceu com essa cultura de que comida se compra e eu quero comer o que eu quero comer, o que eu tenho vontade, e eu não como outras coisas esquisitas, eu só como abobrinha e cenoura, e eu quero abobrinha e cenoura. Como a gente consegue trabalhar isso de uma mudança
mudança de perspectiva mesmo, de entender que agora é outra maneira que você vai se relacionar com o alimento que vai chegar até o seu prato, né? Do que esse vício mimado que a gente acabou ficando de eu quero comer isso e eu só como isso, não, eu odeio tal coisa. Tô falando isso, aproveitando, falando em voz alta pra dar bronca em mim mesmo. Fica aqui esse registro. Mas é muito forte isso do nosso, né, desse sistema, como a gente cresceu acostumado ao que eu vou buscar, e principalmente a gente falando no social como alguém que não pôde escolher nunca porque recebeu cesta básica ou não recebeu nada, pediu, de repente começa a receber o gostinho que o capitalismo te dá, te dizendo que você é livre para escolher, e aí você tem um mercado com uma prateleira gigante, você fala, meu Deus, olha tudo que eu posso escolher. Como, né, revisar essa mentalidade, conseguir quebrar com isso, pra gente já treinar como a gente vai viver no mundo que a gente tá construindo e comer o que tiver plantado, o que tiver na época, o que tiver na cesta. Sim. Até como nutricionista deve acompanhar muito isso, não sei, na clínica, do tipo, mas eu não gosto de verde, ou eu não como tal coisa. Eu tava pensando exatamente nisso, eu não como nada que é verde. Olha só, tem duas coisas. Primeiro, tem um processo de educação nutricional que as pessoas precisam passar. Nem sempre o feijão ele vai ter um gosto de feijão de sempre, porque eu posso fazer o feijão da forma convencional, com caldo, eu posso pensar em colocar outros temperos de feijão, eu posso fazer hambúrguer de feijão, bolinho de feijão, eu posso fazer uma pastinha de feijão, enfim. Então, não como tal alimento, ele pode ser que aconteça, que realmente a pessoa não goste, mas existe um processo de educação nutricional que a pessoa pode estar aberta para ser feita, para ela entender que existem outras formas de consumir esse alimento, né? Então, o espinafre, não necessariamente ele tem que ser refogado, só refogado. Sim. Eu posso adicionar uma pastinha de tofu que eu vou fazer no café da manhã e talvez, né, esse gosto que eu não goste, ele desapareça. Então, existe um processo, né, de educação nutricional que a pessoa também tem que estar aberta, né, para isso. Sim. Agora, também, assim, os mercados, eles têm um percentual, que existe um estudo que fala sobre isso. Você vai no supermercado, tem um percentual de compras que são compulsórias. Então, eu acabo comprando, se eu não me engano, é 25%. Está no livro da Esther Vivas. O negócio da comida, né? O negócio da comida. E aí, se eu não me engano, é 25% das compras que a gente faz no supermercado, elas são compulsivas, né? Mesmo que a gente vá com listinha de compra e tal, não sei o quê. Então, assim, poxa, aquele chocolate estava tão mais barato e tal, não sei o quê, vou comprar porque é uma promoção, aproveitar essa promoção e tal, não sei o quê. Então, eu tenho um espinafre que eu não gosto de nada verde, tenho um chocolate, e vou acabar comprando chocolate. Também não tô falando que a gente precisa se maltratar se a gente não gostar de espinafre, tem que comer o espinafre de qualquer forma. Mas permitir entender que existe uma variedade enorme de alimentos, que salada não é só alface e tomate, e que existem várias formas de fazer esse alimento, né? Às vezes, uma coisa mesmo que eu já passei até em grupo de consumo, porque o grupo de consumo que eu faço parte, a gente pode escolher o tamanho da cesta, mas já vem os itens e é aquilo que o produtor conseguiu produzir. E aí, vou dar um exemplo, alface. Mas eu não gosto de alface, o que eu vou fazer? Poxa, será que você já provou alface de todas as formas, né? Quantos molhos eu posso colocar nesse alface? O alface pode ser consumido refogado, ele pode ser feito uma sopa de alface, inclusive é ótimo para insônia. Enfim. Sério. Eu amo alface no meio do feijão. Alface e tomate no meio do feijão. É uma delícia, Olha né? aí. Então, tem várias formas de ser consumido. Então, a gente tem que estar aberto a tentar experimentar, né? Inclusive, retomando até o guia alimentar para a população adulta de 2014, tem uma parte que é superando os desafios, né? E aí ele fala sobre desenvolver técnicas culinárias, aprender um pouco a cozinhar. E aí, assim, o meu trabalho como nutricionista é fazer com que esse processo seja o menor possível. Você não precisa fazer comidas mirabolantes que demoram 2 dias para ser feitas e tal, não sei o quê. Mas saber que existem várias técnicas rápidas de alimento e que isso tem temperos diferenciados também pra gente utilizar, né? Ou a gente diversificar o tempero talvez faça a gente gostar de vários outros alimentos e não ficar sempre nos mesmos, né? Sim. Uma coisa muito legal que você falou antes da gente começar a gravar foi que aqui em São Paulo tudo leva alho e cebola refogado, né? E aí quando acaba as pessoas ficam meio, meu Deus, eu preciso de alho e cebola, e nem sempre é época de alho e cebola, né? Então tem que ficar prestando atenção nisso. Se você, às vezes você tempera
tempera. A Laurinha faz muito isso, ela cozinha o feijão Sem nada. sem nada, e aí ela só tempera depois com tempero mesmo, tipo pimenta, sal, sabe? E você não precisa sempre do alho e da cebola, né? Não é Então, mais prático, fica muito né? mais prático, Fica né? bem Fica mais bem mais prático. rápido, é um negócio da praticidade que você não falou. é ser contra o alho e cebola, mas a gente vê, esses dias eu tava na praia e acabou o alho e a cebola, e era uma praia que não tinha comércio, era uma praia que era isolada, assim, tal, tipo, a energia elétrica chegou lá em 2016, e aí acabou o alho e a cebola, o que a gente vai fazer? Tinha um gengibre na geladeira, peguei, ralei o gengibre e coloquei no arroz, e aí todo mundo adorou o arroz com gengibre, e tipo, nem é tão desconhecido assim arroz com gengibre, né? E aí ficou todo mundo falando, poxa, vou fazer isso em casa e tal, não sei o quê. Foi ótimo esses dias na praia, porque acho que eu passei uns 10 dias na praia, a gente tem uma quantidade limitada de alimentos, né? Não tinha comércio, tem que pegar um barco, 40 minutos para chegar no primeiro comércio, e possivelmente o valor ia ser mais barato. E a gente fez alimentação diferenciada, assim, todo dia era um cardápio diferente. O pessoal até falou, com a Cris todo dia é uma ceia de Natal. E olha que assim, eu ia pra praia todos os dias, eu acordava, fazia uma comida rápida e saía. Os mesmos ingredientes, mas mudando técnicas culinárias para trazer outros sabores. E é isso, cada alimento ele pode ter sabores diferentes, basta a gente estar permitido experimentar, Sim, né? sim. Tem uma coisa dessa coisa de treinar outras formas de fazer do que descartar um alimento. Esse eu não gosto e pronto. Porque quem, né, trabalha e essa rotina doida e come muito em quilo, restaurante por quilo, e durante muito tempo foi minha rotina. Eu não sei se vocês hoje em dia comem nesses lugares ainda, mas o jeito que eles preparam legumes, a maioria deles, É horrível. é pra você odiar, é pra você xingar, é pra você nunca mais querer. Porque assim, a cenoura, o brócolis, a abobrinha e a batata tem o mesmo gosto, pra começar. Porque na água, aquela coisa Tudo esquisita, tudo meio murcho. Eu amo essas coisas. E acho que em alguns lugares tipo, deve ser brócolis congelado, alguma coisa assim, e aí fica aguento. É tudo esquisito. Ou eles fazem uma outra coisa, assim, tem um restaurante vegetariano, não vou citar um, não. Vamos expor, não. Eu tava feliz, ó, eu ia falar mesmo. Mas tem um restaurante vegetariano de São Paulo que as pessoas gostam muito. Esse restaurante é muito bom e tal, fica perto do meu consultório. E aí, uma vez eu fui lá pra conhecer. E era tudo frito, assim, era bolinho de filé de frito, bolinho de carne charque, de carne de charca frito. Tá tudo muito bom, tá? Fritura é uma coisa que as pessoas gostam, eles aproveitou disso, fez tudo frito, com várias coisas diferentes. Não tem erro. E aí, todo mundo vai sair comendo um monte, inclusive, né? Sim. Mas é isso, vários jeitos de comer. E falei, por que os restaurantes fazem isso com as pessoas? E aí o que a gente ouve aí no geral, na galera, é: eu não gosto de legumes, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de não sei o quê. E aí eu não gosto de brócolis, mas experimenta pegar uma quantidade pequena, rala, mistura num arroz, que você não vai nem sentir o arroz com gosto. brócolis. Arroz com brócolis é delicioso. muito bom. Teve alguma coisa que você não comia e aprendeu a fazer diferente depois? Várias coisas, Tudo, né? Tudo, a vida inteira. Berinjela, Nossa, sempre amei. Berinjela, Foi só quiabo, eu odiava a baba do quiabo. Assim, minha mãe só fazia quiabo com baba. Eu falava, tipo, por que as pessoas gostam disso? Não é possível. Eu aprendi que dava pra fazer assado ou fritinho. Nossa, eu faço assado demais. fritinho também, a maioria das coisas. Eu faço no dendê com leite de coco. Humilhou. Mas a gente tava falando, tem coisas que a pessoa tem que estar aberta e mudar. Eu tenho preconceito, eu não me relaciono com quem não gosta de coentro. É uma coisa que, assim, não aceito a pessoa não gosta de coentro, eu não quero nem trocar ideia. Eu sou super... É o único preconceito que eu tenho na vida. Eu tenho poucos preconceitos. Na minha casa a pessoa tem que gostar de coentro porque o nome do meu gato é coentro. Coisa linda. Maravilhoso. A resistência nordestina. Isso aí. Bom, e aí até pegando esse gancho e voltando no assunto do consumo responsável, que isso também faz parte do consumo responsável, né? Que a gente também até pode linkar em relação ao desperdício de alimentos, né? Mas o grupo de consumo que eu faço parte, a gente não tem direito de escolher quais são os alimentos que vão vir, né? Então, às vezes, vem alimentos que você pode até não gostar. E aí, se permitir a provar esse alimento de formas diferentes, né? Uma escarola, por exemplo. A escarola tem um gosto amargo, né? Todo mundo que gosta, né? Mas será que só existe forma de fazê-la com esse gosto amargo, né? Tem como tirar, né? Às vezes. Tem como a gente dar uma mascarada, colocando algum ingrediente mais adocicado. Não é só fazer, escarola, como é que come? Refogado. Não é só refogado. E outra, mesmo que for refogado, refogar com o quê? É só azeite, alho e cebola, né? E sal? Não, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né? De repente colocar uva passa, limão, colocar, enfim, né? O sabor doce retira um pouco do sabor
sabor amargo. Então, batata doce, né? Fazer uma sopa com batata doce vai mascarar esse sabor. Então, é procurar desenvolver técnicas culinárias para aceitar esses alimentos. E aí, essa parte de não escolher o que você não vai comprar é uma parte muito boa que faz a gente diversificar a nossa nutrição, né? Então, se eu tenho a opção de espinafre ou escarola e eu acabo escolhendo a minha refoga o espinafre sempre, eu tô deixando de me permitir comer outros nutrientes que a escarola tem que o espinafre não tem, né? Se eu mudar meus ingredientes, até os temperos mesmo, que às vezes não dá valor, mas os temperos, eles também têm nutrientes. Então, quanto mais eu variar essa alimentação, eu me permitir a comer coisas diferentes, eu também tô incluindo nutrientes diferentes no meu alimento. Tem esse lado político, o lado de fortalecimento, e tem um lado também pessoal da gente melhorar a nossa saúde. E a gente fica super criativo, né? Tipo, é isso. O que dá pra juntar isso com isso e fazer um pratão incrível? Ou isso também ser o café da manhã, porque tem... Eu não sei em qual episódio, se foi com a Ju, se foi com a Lê, que a gente falou essa coisa da divisão também, do que se come no café da manhã, o que se come no almoço, o que se come na janta. Por que não, se você quer comer uma escarola com a tapioca de manhã, as coisas que a gente não tá acostumada, porque fica muito fixo no que a gente idealizou de o que é um café da manhã, que é pão com um requeijão, o que é o almoço, que tem que ser o arroz, o feijão e a mistura. Pra quebrar isso, a gente fica muito criativo. Às vezes eu me surpreendo umas coisas esquisitas. Eu falo, nossa, mas que coisa doida que eu misturei aqui, que eu inventei, que ficou incrível, delicioso, assim. E aí, se eu decorei, se eu gosto, às vezes eu repito, mas praticamente nunca mais ele se repete, porque aí depois é uma outra coisa e eu não tenho, porque acabou, e aí você vai virando mega criativo. E é bom que não vira uma uma crise na cozinha, né? Porque às vezes você não deixa, você deixa de fazer alguma coisa porque não tem um ingrediente ou alguma coisa assim desse tipo. E tem várias coisas na geladeira que tá se estragando, mas eu não tenho pão, eu não tenho nada pra comer no café da manhã. Eu acho uma coisa que eu acho muito esquisita do paulista, é o seguinte... às vezes eu falo, vamos comer uma macaxeira, mandioca, né, no café da manhã. Sim. Nossa, mas mandioca no café da manhã acho estranho, mas tapioca, que é a mandioca refinada, as pessoas acham normal, né? Tipo, a mandioca in natura ninguém quer, assim, não entra na minha cabeça isso. Sim, faz sentido. Eu só mudei isso com os processos também de conhecer, de virar vegana, porque aí saí da coisa do pão com requeijão. Mas até então eu também acharia esquisito. Eu seria a paulista que fala, ué, que isso? Que isso? Batata doce. Às vezes eu vi alguém comendo batata doce no café da manhã, eu falava, que isso, gente? Batata doce pra mim é lanche. E sempre foi, não é coisa de depois que mudei minha alimentação, não. Sempre foi. Caramba. Batata doce com alecrim e azeite, assim, no lanche. Pra mim era bolacha passatempo. Lanche não. Lanche aqui em São Paulo é hambúrguer, só queria dizer isso, que eu fico irritada. Não exato. Você sabe isso. Lanche é hambúrguer, lanche é lanche. Mas acho que eu nem sei se eu contei aqui essa história, mas que a diarista que trabalha na casa dos meus pais, ela é do interior do Piauí, e ela uma vez tava me observando tomando café da manhã e ela falou... Nossa, Babi, sabia que o meu café da manhã lá, quando eu morava no Piauí, é muito parecido com o que você tá comendo agora? E era isso, tinha mandioca. E aí eu falei, Luiz, o que vocês comem então agora? Ela, pão com requeijão. É isso, tipo, substituiu e isso é o óbvio, sabe? Pão com requeijão e café. Então, de vez em quando, ela sabe que lá em casa na casa dos meus pais tem muita fruta, ela chega com um bolinho dela ou pão, sabe? E tem que ter requeijão pra poder comer, ou a manteiga, né? Principalmente a manteiga. Olha, a comparação que a gente faz, né? Assim, quando a gente falou dos sistemas alimentares, que ele sai do rural e vai pro industrial, né? Comparando com os países, né? Que eles são ditos subdesenvolvidos e passam por um desenvolvido. São Paulo é a cidade que mais se aproxima, né, desse conceito de desenvolvimento, comparando principalmente com o Piauí. Então isso vai ter os reflexos na alimentação, né? Isso é lá em Brasília, mas assim, ainda é uma cidade, assim, né, comparado com outras cidades, ainda é grande, né, ainda tem essa referência, assim. Mas é isso mesmo, e é doido, porque São Paulo tem deserto alimentar, né? São Paulo não tem faz nem sentido. Que a gente já comentou aqui que é uma área, eu nem sei qual é a área, eu acho que é 1 quilômetro, assim, que não chega comida in natura, né? Deserto alimentar, ele não vai ter, o acesso vai ser bem maior, né, dos alimentos ultraprocessados e não vai ter esse acesso aos alimentos in natura. E eu sempre fico zoando com o Vitor, que a gente gosta muito de ver vídeo de receita, nós dois gostamos muito de cozinhar, experimentar coisa nova, tudo. E aí vem os vídeos de receita da gringa, assim, dos Estados Unidos, da Europa, aí eles começam a fazer, aí eles pegam tudo nas latinhas, assim, ó, e saem misturando. Pega uma lata de feijão, aí eu, que diabo é uma lata de feijão?
sabe? Tudo, pô, fica muito mais, assim, mais fácil, né, fazer receita assim, porque não tem que cozinhar o feijão, não tem que bater nada no liquidificador, né, refogar nada, já tá tudo meio que pronto, mas você perde muito a autonomia e a criatividade, né? Tem esses dois lados, a gente tem que conhecer os alimentos, né, o sabor dele de uma forma in natura também é importante, mas também tem isso da gente escolher combinações de alimentos e passar a gostar dele depois de fazer essas combinações, né? Uma coisa que eu queria que você falasse, Cris, é sobre essa questão desse mito dos orgânicos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não falou, de que quando você compra orgânico, não necessariamente não é monocultura, né? Isso também restringe muito o nosso paladar. Tem esses conceitos, né? Os alimentos orgânicos, nem sempre falar de orgânico, tem gente que entende que é agricultura familiar, que é tudo bom, que é bonito e tal, mas eu posso ter uma monocultura de alimentos orgânicos. Na real, assim, a gente tem que estar caminhando, a gente tem tudo para que os orgânicos sejam um novo commodity também, né? Então a gente tá começando a exportar, Israel já faz isso, né? Exportar os alimentos orgânicos. E se for para ter monoculturas dos alimentos orgânicos, realmente a gente não vai ter condições de manter se alimentando toda a população brasileira. A nova proposta é que os alimentos eles sejam produzidos de uma forma agroecológica, né? Que eles tenham simbioses entre si, que eles consigam fazer consórcios e eles crescerem e terem épocas corretas, não só a não utilização do veneno, né? Então amplia a biodiversidade também dos alimentos, né? E aí os alimentos agroecológicos, eles vão ser orgânicos, né? E eles vão ter épocas também, né? E aí eu tô meio que batendo nessa tecla, porque os alimentos agroecológicos eles vão trazer uma variedade tão grande de alimentos que não é aquela que a gente está consumindo. Então, se a gente continuar assim, não pensando em consumir as diversidades de alimentos, eu também não estou fazendo agroecologia enquanto consumidora, né? Porque a agroecologia ela não é só a técnica de plantio, ela vai ter toda essa questão que vai dialogar com o sistema alimentar. É muito legal isso, e é bom até para se você não consegue, né, ter acesso a um grupo de consumo, né, que eu acho que esse talvez seja uma dificuldade para quem mora em determinadas regiões ou cidades, mas quando for na feira também buscar saber quais são os alimentos da época, né, ou tipo prestar atenção, o que tem muito agora tá tendo muita ameixa, talvez seja época de ameixa, tá mais barato, sabe, não focar só nos produtos que a gente tá acostumado ali, o mamão e a banana e a maçã. A nossa percepção e a confiança com o agricultor, a conversa com o agricultor, ela vai ser fundamental, porque senão a gente vai focar só em olhar o selo de orgânico. E se a gente ficar só nessa de olhar o selo de orgânico, a gente está novamente fortalecendo um sistema que ele normatiza toda a forma de produção, né? Quem traz o selo de orgânico é uma normatização brasileira que você precisa ter toda uma burocracia para colocar esse selo, né? O agroecológico ele pode ter esse selo. Inclusive, acho que muita gente sabe que o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 30% tem que ser orgânico. Sim. A gente tem grandes agricultores orgânicos em São Paulo que não conseguem vender o alimento para a alimentação escolar de São Paulo e ela não conseguiu alcançar os 30% justamente por conta dessa burocracia do selo orgânico. Então, num consumo responsável que propõe esse diálogo e confiança, né, com o agricultor. O agricultor, né, como você estava falando, você foi lá conhecer a produção do agricultor. No que eu participo, frequentemente também fazem formações lá no assentamento para conhecer o que é o Movimento Sem Terra, para conhecer como se organizam as pessoas, as famílias e tal. E é muito melhor do que o selo de orgânico, né, que se é proposto. Eu não consigo nem imaginar como uma produção orgânica se sustenta sendo monocultura, porque é justamente isso que veio a ideia de que dá praga e aí precisa combater a praga, né? Se não tem essas trocas que a agroecologia propõe, então eu não consigo imaginar como eles conseguem fazer isso e esse investimento, né, para conseguir manter, ou se isso acaba se destruindo e aí recomeça e esse solo faz sentido nenhum, né? Então acho que é mais uma coisa pra gente ficar atenta, se você ainda não tinha pensado nisso, como quando as coisas aparecem como uma solução às vezes meio fácil, tem que investigar mais a fundo, embaladinha, assim. Investigar mais a fundo e, gente, acho que não desesperado, tipo, meu Deus, é muita coisa que tem pra olhar. O segredo é o que a Crisa falou desde o início, é diminuir esses circuitos, esses ciclos e conhecer.
o máximo que você conseguir. Eu não sei o quanto isso consegue encaixar na realidade de cada uma de vocês, e se você ainda pensa que dentro da sua lógica de rotina, de faculdade, trabalho, e meu Deus, eu só chego e eu consigo comprar um miojo, que o problema não é você, o problema é justamente esse, o sistema, que vai fazer você achar que você não consegue também, né, porque a gente tá buscando esses nossos selinhos de aprovação. Sim. Selinho eu sou vegana, selinho eu compro do agricultor, selinho eu não gero lixo, e não é essa a ideia, né? A gente tá aqui propondo construir um novo modelo, e para isso, às vezes, dependendo do momento que você tá na sua vida, ou de onde você tá morando, ou como é a estrutura da sua família, você não consiga fazer, porque o sistema te limita e te prende nisso, e não vamos entrar nessa culpa louca também. E também eu acho que a gente tenta resolver tudo, quando a gente sente essa culpa, a gente quer resolver individualmente, né? Tipo, eu preciso resolver este meu problema que eu estou causando pro mundo. E você pode compartilhar isso com as pessoas e, por exemplo, buscar amigos que queiram formar um grupo, ir atrás de um produtor, sabe? E outra pessoa vai poder resolver o seu problema de tempo, por exemplo. Um amigo seu, sabe? Se tiver 10 pessoas querendo montar um grupo de consumo, Terra Liberdade pode ir lá dialogar, pelo menos 10 pessoas. Já conversa no prédio aí, num prédio, gente, é mal tranquilo. Só pra fazer claro que não é culpabilizando as pessoas, mas é bom a gente trazer só reflexões. Tá. Quem faz miojo e diz que a desculpa é o tempo, eu quero saber quanto tempo a pessoa leva pra fazer um macarrão alho e óleo. Verdade. Sim. Tá bom? Toma essa. E eu queria deixar uma dica aqui pro pessoal de Brasília, que eu tava conversando com uma amiga que faz parte de um CSA em Brasília. Brasília e a região em torno é o maior número de CSAs do Brasil, então não tem desculpa, tem todas as cidades satélites, principalmente Braslândia, a maior parte da produção é lá, e tem uma feira agroecológica muito, muito, muito linda na 216 Norte todos os sábados. E o Subverta também organiza os mutirões do Bem Viver, então procura lá nas redes, principalmente o pessoal do DF. Já chegou no momento dicas? Não, tem mais coisa pra falar, né? Tem mais coisa pra falar. Cris, você pode falar um pouquinho mais como que funcionam os circuitos longos para as pessoas entenderem? Que o curto a gente já entendeu que é, tipo, falar diretamente com os produtores, né? Mas o circuito longo, como que funciona e quais são todas as coisas ruins que acontecem no meio, né? Então, o circuito longo, ele sempre vai ter um intermediador ali, né? Uma pessoa em que ele vai estar gerenciando esse lucro, né? E a divisão dos dinheiros. Então, acaba que os agricultores, eles passam a ganhar menos. Então, se eu estou gerando menos renda para o agricultor, eu estou enfraquecendo a produção dele, né? Quando ele pode estar produzindo muito mais alimentos, se eu der o dinheiro direto na mão dele, né? Vai sair mais barato para mim, porque eu tirei o lucro desse intermediário e eu vou estar fortalecendo mais ele. No ciclo longo, ele nunca vai ter no supermercado os alimentos que são oriundos dos movimentos camponeses, né? Então, eu não tenho alimentos do MST. Não sei se vocês já viram um arroz Terra Livre no Pão de Açúcar. É só que a gente come. Não tem. Infelizmente. Então, nesses grandes mercados, eles não vão ter os produtos, né, dos movimentos camponeses, dos alimentos quilombolas, dos alimentos indígenas. E se tiver, vai estar carregado de status e que teve intermediador que lucrou muito mais do que esse movimento camponês. Então, o ciclo longo, ele vai marginalizar esses movimentos camponeses, né? E vai ter também uma apropriação da biodiversidade do capital. Então, é isso, assim, é difícil de encontrar escarola, por exemplo, no supermercado. Talvez até tenha, mas não é qualquer supermercado que vai ter. Ou, enfim, alguns alimentos, amora a gente encontra em alguns supermercados, mas também não são todos. Sim. Né? Então, isso é uma apropriação da biodiversidade pelo capital, que ele está apostando em determinados tipos de alimento porque tem venda e porque tem lucro. Então, é uma apropriação da biodiversidade. O agricultor passa a querer produzir aquilo que tem saída, porque o intermediário disse, não vou comprar amora, não vou comprar escarola, né? E aquilo que, se não tiver os consórcios entre os alimentos, né, eu acabo degradando muito mais o meu solo. Então, isso também é uma apropriação da biodiversidade pelo capital e a geração de commodity, né? Porque o commodity é a aposta, né, em certos alimentos para eles serem produzidos em massa. Né? Então, se eu não estou também fazendo o consumo de vários outros tipos de alimento, eu estou também fazendo esse fortalecimento dos commodities, né? O alimento, ele deixou de ter esse papel de alimento para ter o papel de geração de lucro, de ser uma mercadoria. E aí também o êxodo rural, porque chega um momento que esse agricultor não vai se aguentar na zona rural, então ele acaba vindo para as grandes cidades, aumentando a concentração de pobreza e tal, né? E principalmente ampliando esse olhar de que a gente faz do rural
equiparar o atrasado à cidade e ao desenvolvido, né? Então, tudo isso, talvez as pessoas não tenham se dado conta, né, do quanto comprar no supermercado, ele também está gerando todos esses problemas sociais que acontecem nas cidades. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção, estranhou a diferença que existia no sertão. Você falou isso, dessa visão do agricultor que acaba vindo para a cidade, marginalizado. Acho que foi você, né, Babi, que comentou com a questão dos filhos, dos jovens na área rural que não estão tocando a produção, porque não se interessam, não vê isso como uma perspectiva, não vê isso como um fracasso de continuar fazendo isso na família, e o desejo ali, na primeira oportunidade, esse jovem vem para a cidade, porque é aqui que é o legal, que é o desenvolvido, e tem uma oportunidade. Sim. Eu tive a oportunidade uma vez, quando eu estava fazendo uma formação no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, porque tem relação com o trabalho que eu desenvolvo com a Comissão Pró-Índio, um agricultor, ele foi falar que ele é filho de agricultores, neto de agricultores, falou tudo isso, e ele sempre gostou de ser um agricultor. Quando ele começou a vida profissional dele, ele foi trabalhar num grande agricultor, em vez de desenvolver a agricultura da família dele, porque ele estava ganhando muito mais fazendo isso, né, trabalhando em grandes agricultores, em quem produz monocultura, quem produz alimentos com venenos e tal. Só que assim, eu tenho pelo menos uma noção, eu acredito que as pessoas têm percebido, talvez pode até ser a bolha que eu vivo, né? Mas o diálogo que eu tenho com os agricultores, as pessoas têm percebido o quanto os venenos estão fazendo mal à saúde das pessoas. E muitas vezes eles são uma aposta, né? É uma aposta grande para eles deixar de ganhar mais, para ganhar menos, às vezes, né? Para produzir sem veneno, né? E aí ele começou a estudar sobre as políticas públicas, encontrou a brecha do PENAI e foi atrás para conseguir vender os alimentos dele. Mas ele precisou passar muito tempo trabalhando para um grande agricultor, né? Para pessoas que produzem monocultura e produzem com veneno, para ele poder se fortalecer e vender da forma como ele acredita que tem que ser os alimentos. E ele fez uma declaração super emocionante, assim, na hora. Assim, eu que adoro esse assunto, fiquei toda arrepiada, assim, não poder abraçar ele. Porque aí é custo de muito adoecimento, né? Esses trabalhadores que estão ali lidando com o veneno diretamente. Eu tenho visto que os filhos desses agricultores estão vendo os pais adoecendo, sabe? Isso tá doendo. Eu tive uma conversa há pouco tempo com uma agricultora de um assentamento, e ela tava contando que o esposo dela teve 2 infartos, e ela falou, eu tenho certeza que foi por conta de veneno, eu não vou mais produzir nada de veneno. E aí ela largou a cidade dela, foi pro assentamento e tal, agora só não quer saber de veneno em canto nenhum, nem da alimentação, nem da agricultura. É uma questão aí, eu acho que tá aparecendo não só aqui no Brasil, né, mas já teve alguns casos, tipo, já vi nos Estados Unidos a galera processando, assim, não só o governo, tanto o governo quanto as grandes monoculturas, né, pessoas que trabalham, moram perto, que estão desenvolvendo câncer, por exemplo, e já estão ligando uma coisa com a outra, falando, não, é culpa de vocês que eu tô doente, sabe? Isso é bem interessante, eu acho que tá sendo um movimento meio grande, assim. E também tem coisas criminais que acontecem, né? Então, para o alimento, para ele conseguir um selo orgânico, ele precisa passar por comprovações de bioquímicas e tal. Não tenho conhecimento aqui em São Paulo de onde acontece, falando de São Paulo cidade, né? Talvez no estado, eu acredito que acontece. Então, alguns outros grandes produtores, para envenenar, para diminuir a concorrência, passam com aquele aviãozinho pulverizando veneno para contaminar a comida deles, a produção deles. Totalmente criminoso. Isso quando acontece, por exemplo, fogo, incêndio criminal também, para acabar com tudo, não só com a produção, mas com a eletricidade das pessoas e tal, para que elas não se sustentem ali. É muito pesado isso. Então isso tá tudo totalmente conectado com o que a gente falou lá no início, de essa ser uma luta política nossa, né? Isso vai muito além de só uma questão para nossa alimentação, para como a gente vai organizar essa nossa demanda, como a gente vai se alimentar e o que a gente vai comer, mas que essa é uma luta, como diz o Thiago Ávila, é o maior desafio, né, da nossa geração, de quem tá aqui, é como a gente vai superar isso. E não é fácil, é uma luta política mesmo, da gente entender que fortalecendo essas brechas que a gente encontra, quebrando esses espaços, mas a gente fazendo isso de maneira organizada, né? Esse é um desafio que a gente tem. Sim. E isso está totalmente conectado com não só a política que a gente fala do sistema, né? Que é muito maior, mas especialmente nesse governo, e como isso está relacionado que aumentou a quantidade de agrotóxico de uma forma abusiva, né? Sim.
absurda, eu nem acredito que ele consome essas coisas, né? Já foi comprovado que, assim, São Paulo, por exemplo, a água que a gente bebe tá contaminado com agrotóxico já, então a gente meio que pode até diminuir, né, esses problemas, mas o fortalecimento eles têm as formas de fortalecer, né, o grande capital, e a gente não pode ficar também só de braços cruzados. O conhecimento, né, de saber sobre o que é todos esses processos que acontecem já é um bom caminho, né? E aí a agroecologia, né, a gente conhecer a agroecologia, a gente vai estar pensando em biodiversidade, pensando na nossa saúde, pensando no fortalecimento de movimentos sociais, né, e ainda economizando, né, como a gente viu na pesquisa, assim, o valor é bem mais acessível, né. Eles montaram uns gráficos bem legais, eu acho que a gente pode colocar pra vocês verem depois, vamos colocar. Fica bem claro pra gente já usar isso quando alguém te falar que orgânico é caro, né, onde e como, né. Então, um dos processos que eu acho que a gente tira de lição aí, pra quem tá ouvindo a gente e quer falar como eu consigo mudar isso e como eu consigo fazer de outra maneira, a gente falou aqui no início que a Cris tem a hortinha dela em casa, e a gente fala muito de horta com a Lenara, e é um processo muito massa, e eu falo, eu não consigo resolver muitas coisas, apartamento, sacada, e tô ainda aprendendo, né, eu era aquela pessoa que falava que tinha o dedo podre, que nada dava certo, tem dado certo, aí a Amora vai lá, às vezes destrói, mas estamos caminhando pra isso. Mas acho que mais do que você conseguir uma autonomia no sentido de, uma parte vivendo agricultor porque eu quero, agricultora que eu quero fortalecer, porque é massa, por todos esses motivos que a gente já falou aqui, mas, gente, o processo de você ter algumas coisinhas ali na mão faz a diferença não só nessa autonomia, eu vou pegar e vou comer porque tá aqui, porque eu não preciso comprar cebolinha todas as vezes, porque eu tenho uma cebolinha aqui, ou seja, o outro temperinho, ou outra hortaliça que você tem, mas até pra conviver com esse processo, porque a gente foi muito desconectado desses processos, né? Sim. Eu fico igual, nossa, é muito jovem mística vegana de São Paulo. Eu chorando quando eu vi o primeiro morango, assim, sabe? Nossa, olha que lindo, olha. Fui eu que fiz. E eu assim, nossa, é uma flor. Aí chama, Guilherme, é uma flor, saiu uma flor. Emocionada, assim. Aí da flor, onde é que vai sair? Aí cai as pétalas e sai. Então, tô brincando, tirando aí a parte romântica da canceriana, mas é legal pra gente passar por esse processo, porque a gente foi totalmente tirado disso. Eu não sei se vocês viveram isso na infância, eu até vivi um pouco mais. Vó do interior, família do interior, mas vim pra São Paulo e a desconexão foi tão grande, a mudança de enxergar o que era alimento foi tão forte, que voltar a olhar um alimento ali crescendo, todos os processos que ele tem, o que funciona, o que não funciona, por que dá bicho. Mas deu bicho, o que eu faço? Aí você vai pro Google, amarelou, o que é? Tutorial no YouTube. Não, sente um pouco, vai sentindo, de repente eu acho que reguei demais, ou esse junto com esse não funciona. Não tá na época, né? Também, e não vai mesmo. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo uma vez, eu tinha Ora Pronobis num caixote, e aí de repente eu comecei a perceber que essa Ora Pronobis sofreu 2 mudanças, mudanças de apartamentos, e aí eu comecei a ver que tava muito compacto a areia. Até aí tudo bem. E aí eu vi as folhas caindo, aí eu fiz, a Ora Pronobis não tá legal e tal, não sei o que eu fiz? Refiz todo o caixote, replantei a Ora Pronobis e tal. E aí depois eu fui ver que a época que eu estava, as folhas da Ora Pronobis caíam, então não era nada demais, sabe? E a gente sair desse automático, as coisas, se não é assim, é pra ser assim, se não é aquilo, não é bem assim, vamos aprender, vamos compreender o que tá acontecendo, né? As coisas também morrem também, né? Elas também têm seus ciclos. E quando você vai nesses tutoriais, que tem muito, não sei, outro dia eu vi no Twitter alguém perguntando qual que é o seu limbo do YouTube, uma coisa esquisita que você vê sem parar. Eu vejo essas pessoas que fazem esses vídeos bem caseiros, mal gravados, que o celular fica no ombro, mas fazendo a horta em casa. E aí tem uma coisa de turbinar a sua horta, sabe? Eles fazem quase uns shakes pra colocar, tem que produzir muito e tem que dar muito fruto, e fruto o ano inteiro. Como não sei o que dá fruto o ano inteiro? Gente, mas calma aí, então tá um pouco errado isso também. Sente um pouco mais, a planta não precisa de tudo isso, né? Não precisa de colocar tudo isso sempre, porque a gente tá colocando, a pessoa que começou a plantar em casa, mas tá colocando a planta pra produzir igual o trabalhador produz no sistema, também tá errado, né? Então observa, vai cair folha inteira, vai cair tudo, de repente vai dar um moranguinho só, tudo bem, come aquele moranguinho feliz, depois você espera, daqui 6 meses alguma coisa. É uma vida que tá ali, vamos celebrar também. Não preciso turbinar o meu morango, gente, eu não quero turbinar nada, só desacelerar, né? Desacelerar. Don't worry about a thing.
'cause every little thing's gonna be alright. Além de ter comida, né, pra plantado, ter também os remédios em casa, né? Nossa, também sonho. é muito bom, porque Sim. a gente tem duas coisas. Uma, que remédio a gente tem que ver se é com gelatina, se é com lactose, que não sei o que. E uma planta, é só a gente fazer um chá e resolve. E é a história da praticidade. Eu tomo um remédio porque é prático, mas eu tenho uma planta em casa, né? Uma medicinal que eu tenho é a terramicina, que é pra dor, serve pra cólica. Não sei o que. E remédio de Só. cólica vegano não é tão fácil, assim, não é tão simples. Ah, é? Tem que dar uma pesquisada, porque tomo tem vários com chá de gelatina. artemisia. Mas é artemisia, não, tudo bem, eu tô falando dos alopáticos. faz Os muito tempo que eu não alopáticos, tomo. muitos têm Não gelatina. sabia. E aí você tá fazendo um chá, né? Tem terramicina, a gente tem a babosa pra gastrite, pra pele, né? Pra várias coisas, né? E também entra na história do consumo vegano, né? Os cosméticos veganos, tudo muito caro, tudo... Às vezes a gente pode fazer em casa, Babosa, né? gente. Babosa é bom pra tudo, é bom pra bronzeado, bom pra tirar o queimado da pele, pra hidratar. Pois é, então... Fãs da babosa. Eu também, muito fã. Pra gastrite, tá, gente? Comer isso eu não de sabia. manhã. Como faz? Você faz uma cápsula, você pega a folha da babosa, a polpa da babosa, corta ela em pedaços bem pequenininhos, deixa no congelador e todo dia de jejum você come. Para! Não Eu sabia. tinha uma gastrite que ela tinha uma hora, assim, pra chegar, assim, eu já sabia, toda hora da minha gastrite, ela vai doer. Juro, eu tinha uma gastrite, assim, que era péssima. E aí eu resolvi com babosa. Sem não sabia, que remédio. legal. Não tomei ranitidina, não tomei omeprazol. Omeprazol. Não tomei nada Mas é tipo disso. um tamanho de uma cápsula, assim. Do tamanho de uma cápsula. E aí todo dia... Com a casca mesmo. Né? Não Não, pode. só o Tem gelzinho. que tirar, Só o é gel. só a polpa, Ah, você tá. tira no tamanho de uma cápsula, deixa Entendi. congeladozinho. Na real, você pode até tirar ela in natura e tá comendo. Aí, só que assim, as pessoas não viram a cara, mas eu também faria essa cara pra comer ela in natura, congelado. Gelado já fica um pouco mais, né? Mais Tem gente que bate gostosinho. no suco, já vi isso? Do Também gel. já vi, mas é gostoso. Eu prefiro coisas mais... Né? que tem, vai, né? Então, coloquei, nem senti o gosto, tava Praticidade. congelado. Vocês testam aí, contam pra gente. Mas isso é massa, essa autonomia nesse sentido geral, né? Maravilhoso. Sim. Então, alimentação, chá, cosmético. A gente falou, não sei se a gente falou antes de começar a gravar ou no episódio da questão dos produtos de limpeza também. Como a gente consegue resolver isso de maneira mais simples do que os 352 produtos que falaram pra gente que limpa isso, limpa o cantinho, tira isso, tira a mancha, que não precisa, né? Que também é uma viagem. Então, acho que a gente vai exercitando essas liberdades de verdade, que é tipo, eu não preciso disso, isso é uma delícia. E aí você vai entrar no supermercado, você vai se sentir um estranho. Quando eu piso no supermercado hoje em dia, Nossa. o que eu tô fazendo Sim. aqui? O que tá eu também acontecendo? sinto dessa Onde forma. vai? E antes, assim, o Pão de Açúcar era meu lar. Eu me sentia super, eu sabia os corredores, sabia tudo onde é que ia. Então, essa liberdade da gente conseguir, né, tudo que a gente precisa, esse consumo geral de outras maneiras e se sentir cada vez mais livre de tem coisas que eu vou consumir de outras maneiras, tem coisas que eu nem preciso, que eu achava que eu precisava. Isso é delicioso demais. Aí você vai, de repente, num momento que se você precisa entrar lá no mercado, você vai se sentir esquisita completa, tipo, nossa, Sim. o que eu tô fazendo aqui? Mas tem a parte de você ficar olhando pro carrinho das pessoas e ficar julgando. Eu chego em casa e falo, Vitor, a pessoa Eu tirei foto. Nossa. Eu tirei foto. Não, eu tentei faz ser. isso. Não, discreta. Não percebeu, mas eu tirei foto outro dia que eu fiquei chocada. Eu falei, mas meu Deus do céu. Tava Que mostrando tinha? pra. Era carne, era muita carne. Ah, muita tá, carne. porque era muito carne. Tava Porque contando eu gosto das pra ela combinações bizarras. Mas é de uma amiga minha que compra em muita quantidade, é só um casal. E aí eu tava lá com ela esses dias, eu sei que ela não vai ouvir, então eu posso falar. E ela passando a lista do que comprar, eu falei, será que eu perdi alguma parte? Tem umas 10 pessoas morando aqui nessa casa. Também entrar nessa lógica, eu já vi muita gente que tem grana e compra um exagero de coisas. E eu tenho certeza a geladeira das absoluta. Kardashian. Acho que é o sonho, né, daquela geladeira bombando, pra ter opção do que vai escolher se der vontade, mas eu tenho certeza absoluta que sei lá quantos % daquilo vai estragar naquela geladeira, Estraga, porque não dá conta de comer tudo. Não tem como. Eu lembrei de uma outra coisa e falar sobre o estragar alimento. No supermercado já vai muitas coisas que foram estragadas em algumas partes, né? Em supermercado a gente não encontra o rabanete com a folha, a gente não encontra a beterraba com a sim. folha, a cenoura com a folha, né? Então
Então, o brócolis é tudo desfolhado já também. Então, já foi gerado o desperdício de alimentos, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma roda de conversa lá no Capão Redondo, né? E sobre aproveitamento integrado dos alimentos. E aí eu comecei com essa pergunta, né? Será que vocês desperdiçam, né? Só e onde você compra, você já está gerando desperdício de alimento, né? E aí quem não tem, quem não sabe também utilizar esses alimentos, dá uma pesquisada e tal. Eu acho muito mais gostoso a folha da beterraba do que a própria beterraba. Sim, a folha da beterraba dá o melhor pesto da vida, a folha de beterraba. Olha aí. É o mais gostoso. Eu gosto muito dela na salada também, tudo, mas o pesto dela pra mim é o melhor. Então, e aí, assim, nesses outros tipos de circuitos de compra, assim, a feira mesmo, eu sei que a gente pede uma cenoura, o rapaz já tá passando uma faca, mas tem a opção de dizer, não, é com folha. Não corta! Mas também tem, porque a folha tá denunciando quanto tempo aquele alimento tá ali na prateleira, né? Então, a folha vai ficando amarelada, ela vai ficando feia, né? E a gente também tem essa história da estética do alimento, tem que estar muito bonito, né? Por que a couve, porque ela tem um furo, eu não vou comprar a couve? Não faz sentido isso, né? Ela só tem um furo, ela continua sendo uma couve. Sim. Eu não preciso estar comprando um alimento tão lindo quanto o supermercado diz que ele é para ser, né? Então a gente também abria os olhos para isso, né? O Instituto Feira Livre faz, por exemplo, a xepa R$1. É alimento orgânico. Por que você está dizendo que o alimento orgânico é caro? Se a xepa ali é tudo orgânico, é R$1, né? Ali não tem alimento que é para ser estragado, ali é alimento para ser consumido. E aí a gente tenta também administrar esses processos na gente também, né? Sim, com certeza. Então acho que tem já um monte de coisas pra gente refletir e sem querer botar mais uma tarefa, mas tarefa pra gente. Pra gente pensar o que dá pra melhorar aí, que vocês já fazem. E aí a gente sempre pede isso e dessa vez mesmo que vocês dividam pra gente o que vocês já estão fazendo aí, de repente uma dica de como você arrumou uma alternativa, se você já faz isso com a galera do seu prédio, como vocês têm feito. E é isso, a gente tem dicas, vamos dar dicas para as pessoas de como elas podem procurar, além de quem tem dúvida, mas eu não conheço um grupo, ou não tô em São Paulo, não tenho Feira Livre, ou eu não sei, não conheço nenhuma agricultora, nenhum agricultor. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo e já tiver algum sistema, compartilha, né, marca a gente, compartilha e diz, gente, aqui na minha cidade é assim que eu faço, tem essas e essas alternativas, porque também, né, Brasilzão aí é gigante. Eu já falei um pouco de Brasília, mas eu acho que a gente pode pedir para as pessoas irem compartilhando isso. E, Cris, você tem alguma dica específica, assim, além do assentamento que você já falou? O Terra Liberdade, a cooperativa, né, do setor comercial do MST daqui de São Paulo, tem a cooperativa do Terra Liberdade. E o Terra Liberdade, como que as pessoas entram, fazem? Tem todas as plataformas digitais. Tem o Instagram, mas pode entrar em contato com todos os integrantes também, que é bem fácil. Lá mesmo tem um site do Terra Liberdade que vai estar lá nas redes sociais, você entra, já pode entrar. Tem alguns locais de busca também, de você buscar a sua cesta, tem no centro, mas eu sei que tem na região oeste também. Tem também no Teatro Zino Zona, que fica na Bela Vista, também você pode retirar lá, é novo lá. E aí você escolhe, já entra no grupo de WhatsApp, eu garanto pra vocês que não é aquele grupo de WhatsApp que fica enchendo o saco o tempo todo. Tem um grupo de consumo da Zona Norte. No grupo de consumo dentro da Zona Norte também tem o projeto Prato Verde Sustentável também, que ele faz venda de alimentos, que fica lá em Jardim Filhos da Terra, ali pra quem é da região do Jaçanã. É bom que também fortalece as pessoas que são periféricas, que estão pensando também na alimentação orgânica e num valor mais acessível. Mas tem o Instituto Baru também, que é parceiro também do MST, que fica no Butantã. E que dica a gente pode dar pra quem tá fora de São Paulo? A Babi falou um pouco de Brasília, mas no geral, assim, desde cidade pequena, é tentar se organizar mesmo e perguntar em volta, juntar com seus amigos e tentar montar um grupo. Seria esse a nossa dica? Eu acho que ir na feira e conversar com os produtores também, né? Que eu acho que isso às vezes você encontra dentro da feira, o produtor que já tem um processo já de estar em transição para agroecologia ou já tá produzindo sem veneno, algumas coisas. No geral, eles são bem abertos. Eu lembro uma vez quando eu ainda morava na
Zona Norte, que eu fui na feira e eu falei que se eu podia comprar direto com ele, as produções dele, e ele foi bem aberto, e olha que eu fui em movimento individual. Se for em coletivo, eles vão ser mais abertos ainda, né? Mas a importância do contato com o agricultor ou com a agricultora, ele é muito importante, porque uma vez eu estava comentando sobre grupo de consumo com uma amiga minha, e aí ela falou de uma certa marca de frutas que vendia na caixa produção, e aí era tudo orgânico, e isso aí não faz parte do grupo responsável. Quando a gente não tem o contato direto, tem um atravessador, por mais que seja uma cesta, deixou de ser consumo responsável. Porque a gente tem essa onda das cestas agora, não é cesta, não é box. Tem em inglês fica mais chique, né? Então não é disso que a gente tá falando, né? Pra você entrar lá no aplicativo e receber as coisas sem ter esse contato. Óbvio, né? A gente vai fazendo o que dá, mas acho que isso é incluir mais uma pessoa que não é o circuito curto que a gente tá falando. Isso, Então, tenta conversar aí, entender da onde vem e quem é o produtor pra você fazer isso direto e ter essa conversa direta. Acho que hoje em dia quase toda cidade tem feirinha de orgânico, né? E aí na feirinha de orgânico você conhece as pessoas, o ideia é que conversa. tem um mapa de feira de orgânicos também, né? Sim. Então tem várias possibilidades aí pra vocês irem testando. E além da horta de vocês, que a gente sempre fala que a gente quer ouvir, quer saber o que vocês estão fazendo e mostrem pra gente, conta pra gente. E acho que é isso. Mais alguma dica, alguma coisa? Entrem no Medium pra ver tudo que a gente falou aqui. E a partir de agora a gente tem um grupo no Telegram, é só procurar Chat Outras Mamas. Quem tiver Telegram aí, quem não tiver, baixa pra entrar no grupo. Eu e a Thaís vamos estar lá, não quer dizer que a gente vai responder a todas as mensagens, mas é pra formar... mas é pra formar uma comunidade, né? Para as pessoas se ajudarem. Exatamente isso, achar grupos de consumo, tirarem dúvidas sobre veganismo. Desabafar. A gente quer desabafar também, a gente quer compartilhar esse espaço com vocês. Então é só procurar Chat Outras Mamas. É chat, não é chata, não, tá? Não, é chat. Então tá bom, obrigada, Cris. Obrigada, foi muito bom. E, bom, quem tá aqui em São Paulo e além de toda essa conversa também tiver buscando uma nutricionista, né? Só entrar em contato com a Cris, porque essa abordagem que ela falou, achei muito legal, de não vai te passar dieta. Já levei várias broncas aqui, se vocês vissem as broncas que eu levei. Mentira. Sobre esse lado comportamental da comida, essa relação, né, mais profunda com isso. Então, acho muito massa. Vocês vivem perguntando nutricionista, vegana e que não vai passar uma dieta de alface pra eu emagrecer e tal. Conversem com ela no Instagram? Pode ser. No Instagram tem o contato por e-mail. Eu prefiro que entre em contato por e-mail. Que bom, né? Não, então vai lá no Instagram, segue ela e aí conversa por e-mail. E é isso. Até a semana que vem, gente. Obrigada. Até mais. Beijo. Obrigada, gente.